Amém. Que o Senhor me ajude, Deus, a pregar a sua palavra. Eu já estou feliz, Senhor, de estar aqui. Estou sentindo sua companhia. Não me deixa pregar sozinho, Jesus. Senão não vai acontecer nada, Deus, que importa. Então eu peço, me ajuda em tudo que eu falar aqui, por favor. E age. Amém. Amém. Vamos começar então, gente? João 17, leremos alguns versículos. Primeiro versículo, versículo 8. Jesus, na oração sacerdotal, diz: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles, nos discípulos, eu sou glorificado. 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na... Todo mundo junto. Unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste antes da fundação do mundo esteja neles, e eu neles esteja. Eu sou fascinado com essa oração de Jesus, porque Jesus explica uma coisa que não dá para explicar. Jesus, na oração dele aqui, ele explica como ele está ligado com o Pai, e o Pai está ligado com ele. E que o desejo do coração dele é que os discípulos dele estejam ligados com o Pai, e que ele também esteja nos discípulos, os discípulos estejam nele, e que a unidade seja perfeita. Ele diz isso no versículo 22. Olha lá de novo. Vamos ler todo mundo junto, verso 22. Em alta voz. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam... É o 23, foi mal. My bad. 23. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu neles, tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade. Põe a foto para nós, Lucas. E eu quero que você olhe para essa foto aí. Tá vendo bem? Eu quero que você passe alguns instantes olhando para essa foto. O que você pensa quando você olha para essa foto? Essa foto, para mim, ela expressa o coração de Deus.
Acho que se a gente conseguisse olhar dentro do coração de Deus nessa noite, a gente ia ver isso aqui. A gente ia ver uma cachoeira. Por que uma cachoeira? Segue essa linha de raciocínio aqui comigo. Deus não tem um código de leis e regras a qual ele está preso e submisso. Deus não tem um código de lei, um código de regra. Deus não tem uma cartilha que ele tem que seguir. Deus não é submisso a ninguém. Deus é livre e ele é soberano. E ele nunca precisou de nada nem de ninguém. Ele é livre, completamente livre, infinitamente livre. Deus não faz nada por obrigação. Ele não precisa seguir regra nenhuma. E nele existe deleite completo e pleno. Em Deus existe prazer completo. No interior do coração de Deus, se a gente pudesse olhar nessa noite para o coração de Deus lá dentro, a gente ia ver um oceano de prazer. Porque Deus não é infeliz por ser Deus. Não lhe é sofrido ser Deus. Deus não sofre porque Ele é Deus. Porque é difícil ser Deus, eu tenho que ser Deus. Eu tenho que ser santo, que coisa difícil ser santo. Nossa, ter que salvar a humanidade. Nossa, ter que criar o mundo. Nossa, ter que ser Deus é tão complicado, quero tirar umas férias. Às vezes a gente sente isso como cristão, às vezes a gente sente isso como trabalhador, às vezes a gente sente isso como membro de uma família, ou membro de um grupo de amigos. A gente diz, estou cansado, eu queria vazar daqui, sumir do mapa, até deixar assim só um fim de semana, só minha mulher, meus filhos, ou meu marido, meus filhos, ou os meninos, ou os meus pais. Eu queria dar uma sumidinha assim, porque está cansado ser eu. Deus nunca cansa de ser quem Ele é. Deus é fonte inesgotável de alegria. Davi escreveu assim, que a graça dele é melhor do que a vida. É como se ser Deus é melhor do que a vida. Por isso que Ele é o gerador da vida, Ele é o dono da vida. Porque ser Deus é melhor do que viver. E Ele é Deus, infinitamente Deus. Ele não sofre por ser Deus. Está entendendo isso? Deus não sofre, para Ele não é difícil ser Deus, não é pesado para Ele. Ele não sofre não só por ser Deus, mas Ele também não sofre por ser santo. Ser santo não é uma coisa difícil para Deus. Não é difícil, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser puro, eu tenho que ser justo. Eu não aguento, faz milhares de anos que eu preciso ser puro. Eu estou cansado de ser puro, estou com vontade de pecar. Isso não faz parte do ser de Deus, porque a santidade não lhe é sofrida. E o Rei dos Reis, infinito em amor, não é infeliz. O Pai de Jesus não é infeliz. O Deus que a gente serve não é infeliz. Ele nunca foi infeliz. Ele não é infeliz. Mas Ele é infinitamente alegre. E Ele desfruta de plena paz e entusiasmo por ser quem Ele é. E é até engraçado a gente pensar Deus entusiasmado, porque eu gosto disso, já falei várias vezes. A palavra entusiasmado é uma palavra grega que significa que tem Deus dentro. Palavra grega theos, que é Deus é dentro, entusiasmo, que tem Deus dentro. E quando a gente pensa em entusiasmo, a gente pensa em alguém empolgado, cheio de disposição, de ânimo, tal, vamos lá, vamos fazer acontecer. Alguém entusiasmado, animado para viajar, ou animado para, vamos num show, vamos fazer isso, aquilo. A gente está entusiasmado. É uma metáfora para dizer que você está cheio de Deus, é por isso que você está explodindo. E Deus é entusiasmado, porque Ele é cheio de Deus. E Ele é cheio dele mesmo. Deus não é infeliz, o Deus que a gente serve não é infeliz, mas Ele tem prazer em ser quem Ele é. E a Santíssima Trindade, gente, tem intenso, ininterrupto gozo em si mesmo. A Santíssima Trindade, a pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, tem intenso, ininterrupto deleite, prazer, alegria, satisfação. Não para nunca.
É por isso que se a gente olhasse dentro do coração de Deus, a gente ia ver isso aqui, uma cachoeira de alegria, uma cachoeira de deleite, uma cachoeira de graça, uma cachoeira de vida. Dentro de Deus está fluindo vida, está emanando vida, Ele está cheio de prazer, Deus está cheio de alegria, Ele transborda, e quando Ele fala, é como o som de muitas águas, porque Ele está transbordando a alegria que existe dentro dEle, porque a santidade que Ele tem é o motivo da alegria dEle. E a primeira pessoa da Trindade tem paixão pela segunda pessoa da Trindade. O Pai tem paixão pelo Filho. A segunda pessoa da Trindade tem paixão pela primeira. A primeira pessoa da Trindade, que é o Pai, tem paixão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem paixão pelo Pai, por Jesus. E curte. É sempre difícil falar sobre a Trindade, porque a gente não encontra a palavra, né? É por isso que às vezes ninguém entende João 17, porque Jesus está tentando explicar uma coisa aqui que não dá para entender. Eu estou em você, você está em mim, para que a gente esteja um no outro e a alegria seja completa. É complicado, então, né, tudo que a gente for descrever aqui é imperfeito, mas vamos lá. Essa família tem prazer de estar um com o outro e se comunicar um com o outro. Entendido? Então, Deus é a fonte eterna de prazer, e o que sustenta essa fonte transbordante é a sua própria essência, a santidade. Por que Deus gosta dele mesmo, de ser quem Ele é? Porque existe santidade nele. Santidade é o motivo da alegria de Deus, é a essência dele. Por que o Pai ama o Filho? Por que o Deus Criador, a primeira pessoa da Trindade, ama a segunda, Jesus, o Filho? É porque existe santidade em Jesus, e Ele ama quem tem santidade. E por que ama o Espírito Santo? Porque todos os três têm a mesma essência, que é a santidade. Então, neles existe uma plena alegria constante, ininterrupta, gente, intensa. O único jeito para a gente somar prazer a alguém como Deus é se a gente somasse uma pessoa. Porque o que faz a alegria de Deus é a interação que existe entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Para a gente poder aumentar a alegria de Deus, era só se tivesse uma outra pessoa, que aí ia ser mais feliz ainda. Primeiro eu quero pintar para você isso. O nosso Deus é alegre. Ele não é mal-humorado, Ele é alegre. O Deus que a gente serve é feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. O reino dele é alegria no Espírito Santo. É graça. Ele nos chama para alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria. É o que flui de nós, é o que é gerado em nós. Por quê? Porque Ele é alegria. E isso é chamado de pericorese. Alguém já ouviu falar de pericorese? Levanta a mão. Olha, que bom. 1, 2. O que é pericorese? João Damasceno foi um pai da igreja. Pai da igreja é considerado a geração de discípulos dos apóstolos. Ele é considerado pela igreja ortodoxa o último pai dos apóstolos. Ele é do século 7. E João Damasceno, ele também tinha um codinome, assim, que se traduzir para o português é Boca de Ouro. Cara conhecido como Boca de Ouro. João Damasceno, ele foi um monge sacerdote sírio, nascido e criado em Damasco. E ele morreu no mosteiro dele, Mar Saba, perto de Jerusalém. Ele é também um polímata. Sabe o que é um polímata? Polímata é alguém que domina várias áreas de conhecimento. Então, Leonardo da Vinci é um polímata. Einstein é um polímata. O cara escreve de tudo. Os caras escrevem de matemática, filosofia, artes e tudo mais. João Damasceno também é considerado um polímata. Por quê? Olha lá, Hector e Lucas. Porque os seus interesses incluíam direito, teologia e música. Algumas fontes afirmam que ele serviu como administrador-chefe do califa de Damasco antes da sua ordenação. E ele escreveu obras explicando a fé cristã e compôs hinos que ainda são utilizados na liturgia no cristianismo oriental por todo o mundo. O que esse cara tem para trazer para nós aqui e contribuir com a gente aqui nessa noite? Esse cara trouxe o conceito de pericorese. O que é pericorese? A pergunta surge. Pericorese é a resposta para uma pergunta. E a pergunta é: qual é a relação que existe na Santíssima Trindade? Como que o Pai se relaciona com o Filho e se relaciona com o Espírito? Qual que é a relação que tem entre eles? E a resposta é amor.
Olha só isso. Abra seu coração. Esse cara foi o último teólogo da geração dele ali. Ele é considerado como um discípulo direto dos apóstolos. Olha o que ele diz. A ideia de pericorese vem de uma brincadeira de roda. A ideia da pericorese vem de uma brincadeira de roda. João Damasceno, pai da igreja, foi quem percebeu, numa brincadeira de roda de crianças, o melhor exemplo para o relacionamento que existe na Santíssima Trindade. A brincadeira consistia em um ficar no meio e as outras crianças na roda. Enquanto a roda rodava, uma ficava imóvel no meio. Em certo momento, a que estava no meio da roda vinha para a roda e alguma da roda vinha para o meio. João Damasceno viu nessa brincadeira um bom exemplo para descrever a relação que há na Santíssima Trindade. Enquanto uma pessoa da Santíssima Trindade está em evidência, as outras estão ao redor, de sorte que a obra feita por uma pessoa é da Santíssima Trindade por completo. No Antigo Testamento, o Pai criou, mas o Filho e o Espírito estavam lá juntos. Vai ler lá em Gênesis. No Evangelho, Jesus encarnou e ele é o protagonista, mas ele faz tudo o que o Pai diz e o Espírito Santo está junto com ele. No Novo Testamento é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo leva você para Jesus, tudo de acordo com a vontade do Pai. Vemos isso claramente nas doutrinas reveladas nas Sagradas Escrituras, na criação, na redenção de todas as coisas. Isso já nos diz muito a respeito de Deus. Na divindade não existe o egoísmo, não existe o não repartir. Cada pessoa da Santíssima Trindade está em interação com a outra. A primeira pessoa da Trindade, o Pai Criador, por causa da sua função, é chamado de Pai. A segunda pessoa é o Filho, por causa da sua função. E a terceira, chamada de Espírito Santo, é também chamada de doador da vida. Essas funções é o que em teologia se chama distinção formal. É através da distinção formal que não confundimos as pessoas da Trindade. Ou seja, sabemos que a primeira pessoa é o Pai, e não o Filho, e não o Espírito. O mesmo raciocínio serve para as demais pessoas. A Santíssima Trindade não precisa criar nada para ser completa. Você entende isso? Deus, dentro do coração dele está assim. Pericorese é esse estado de unidade da Santíssima Trindade. Existe harmonia perfeita entre eles e prazer perfeito entre eles. Deus é uma explosão de alegria. Deus é uma explosão de prazer. Deus é a explosão de paz. Dele emana rios e cachoeiras. Por que você acha que a Bíblia fala tanto disso? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. A voz de Jesus era como o som de muitas águas. Gente, é essa coisa que catástrofes e cataclismas não conseguem descrever a intensidade do prazer e da alegria que existe dentro de Deus. Por causa da santidade que existe dentro dele. Deus ama a si mesmo. E ele mesmo é uma família em si mesmo. Agora, o que é melhor que uma pessoa equipada com santidade? 3 pessoas. 3 pessoas. Melhor do que um é 3. 3 pessoas infinitamente santas, têm em si a fonte de prazer ininterrupto e são plenamente unidas. É uma explosão constante de alegria, que também tem outro nome. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. As 3 pessoas santas, plenamente unidas, ligadas, a gente pode chamar isso de uma explosão constante de alegria. E a gente também pode chamar isso de família. 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 Uma explosão constante de alegria. Uma cachoeira de prazer. Família. É o Pai, é o Filho, é o Espírito. Família. É uma comunidade. É uma comunidade. E é assim que Deus sempre foi. É assim que Deus é assim que Deus sempre existiu. E a Trindade é a definição de família. E a gente precisa entender isso, que essas 3 pessoas da Trindade não estão unidas por obrigação. Presta atenção, às vezes a gente fala que o capeta tem poder e parece que o capeta é o Deus do mal. O capeta não é o Deus do mal. Se uma pessoa da Trindade rebelasse, aí ia ter um Deus do mal.
Se o Espírito falar assim, vou sair da Trindade. Ou Jesus fala, cansei desse negócio, eu vou ser mal. O que é impossível de acontecer? Porque ele é santo, porque ele é perfeito. Mas se isso acontecesse, aí a gente ia ter um Deus do mal. A gente não tem Deus do mal. O capeta é um anjo criado, que vai ser aniquilado no fim dos tempos. Certo? Capite? Então, Deus não está unido por obrigação. Ele ama a si mesmo e ele se deleita. E agora eu tenho uma coisa para fazer você pensar. O que você acha que Deus fazia antes dele evangelizar o mundo? O que você acha que Deus fazia antes dele criar o mundo? Antes dele criar você, antes da Missio Dei. Missio Dei é um termo usado para o propósito de Deus, que a missão de Deus é salvar o mundo. É salvar o pecador através de Jesus. É a Missio Dei, é a missão de Deus. E a igreja é chamada para entrar no Missio Dei. Os pessoal que fez Jocum, as escolas missionárias aí e tal. Então tudo a Missio Dei, pastor, é verdade. O que Deus fazia antes da Missio Dei? Antes de ele falar, vou salvar o mundo pecador. Gente, o que Deus fazia antes de criar tudo? Deus fazia família. Ele fazia família antes de criar tudo. Era isso que ele fazia. Eu não sei quanto tempo tem a Terra, se tem 7 mil anos, ou 7 milhões de anos, ou 7 bilhões, ou sei lá quantos, mas existia a eternidade antes da Terra ser criada. E antes da Terra ser criada, Deus fazia um negócio por toda a eternidade infinita. E esse negócio chama família. Antes de Deus criar o mundo, Ele fez família. E esse é o propósito eterno de Deus, família. E aí quando essa cachoeira que estava explodindo, não cabia mais dentro dele de tanto prazer, ele disse o quê? Vai lá, meu querido, o slide. O que ele falou quando estava transbordando dele esse negócio, esse prazer? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Na hora que Deus estava lá, na eternidade, por bilhões de anos na pericorese, se curtindo, gostando um do outro, se deleitando um do outro, admirando um do outro. O pai falando, Jesus, você é lindo, pai, não, você que é lindo. Espírito, você é muito legal, não, você que é legal. Como é bom estar com você, nossa, você tem um perfume bom, não é você que tem um cheiro diferente? E a santidade ali da trindade, todo mundo gostando um do outro, assim, é tão massa ser Deus, é tão gostoso ser santo, como a gente é santo. E esse troço delicioso, chegou no momento que ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos expandir essa cachoeira de prazer aqui e vamos fazer alguém igual a gente, para a gente poder dividir o prazer de ser Deus. E aí Deus fala, vamos fazer então igual a gente, o homem, para ele poder sentir esse negócio de família. E foi por isso que Deus criou o homem, para poder dividir o prazer de ser família. Aí o homem pecou, né? Se afastou dele. E aí o que rolou? Aí, vamos lá, Missio Dei então. Vamos lá resgatar. Missio Dei é quem? É o pai e é o filho. Os membros da família. Vamos lá salvar esse povo aí. Vamos salvar os nossos filhos. Para poder trazer de volta, para ensinar que ser família é bom. Que ensinar que ter o pai como Deus é bom. Vamos lá resgatar? Vamos. Santíssima Trindade, entra em ação. Jesus encarna, o evangelho é pregado antes de Jesus nascer, Jesus encarna, Jesus morre, ressuscita, o Espírito Santo vem e nós estamos aqui agora para poder dizer o quê? Que existe um Pai no céu. E que se Ele, como Pai, tem como maior prazer ter os seus filhos, e Jesus, que é o seu filho, quando Ele ora por nós em João 17, Ele fala disso, Pai, eu quero pedir isso. Eu estou transmitindo a glória para eles. Eu queria pedir que eles estivessem em mim, assim como nós estamos juntos, para que seja aperfeiçoada a unidade, para que eles possam experimentar aquela coisa que a gente tinha antes do mundo ser criado. Olha João capítulo 16. Versículo 25.
Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu não digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai ama vocês, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Aí a gente volta lá para João 17, que a gente leu. João 17, verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo, e os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Verso 26. Eu fiz os discípulos conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. A missão de Jesus é reestruturar essa família que está quebrada. Esse é o grande desejo do coração de Jesus. Vão resgatar a família. Porque Deus é família. E quando Ele nos cria, Ele fala assim, vamos fazer mais um para essa família. E aí quando Deus cria Adão, Ele fala assim, vamos fazer imagem e semelhança. E aí onde é que Deus coloca Adão? Deus coloca Adão no que a gente chama de Jardim do Éden. Mas que o significado original é pomar de delícias, ou jardim dos prazeres. A partir da explosão do prazer, da santidade de Deus, Ele cria alguém para dividir essa alegria. E aí Ele bota esse cara no jardim dos prazeres. Por quê? Porque Deus nunca quis fazer mal para nós. O intento do coração de Deus para nós sempre foi nos alegrar. Sempre foi encher a gente dele mesmo, para que a nossa alegria fosse constante, para que a gente pudesse experimentar o que é ter a alegria da santidade, que é o que Deus sempre teve dentro dele. Deus fez você para Ele morar dentro de você, para que você pudesse experimentar um pouco do que é ser Ele, do que é ser parecido com Ele. Você foi feito para dar certo junto dele, e um vazio vai ficar arrombado no seu coração até o fim da sua existência, se Deus não encontrar um lugar para estar aí dentro de você. Deus nos fez para experimentarmos quem Ele era, e a alegria imensa de ser santo. Mas gente, mais do que isso, Deus fez a gente para a gente não experimentar a alegria sozinho. Ser feliz sozinho não é projeto de Deus para nós. Deus não quer e não se alegra que seus filhos experimentem a santidade sozinhos. Isso não é expressão fiel da verdadeira santidade. Santidade não é um negócio que é para isolar a gente. Já viu o santarrão? Santarrão não se relaciona, é dar patada em todo mundo porque ele é certo, ele é o Flanders. Isso não é santidade. Porque foi a santidade de Deus que levou ele a criar outra pessoa. Que é para poder compartilhar os benefícios da santidade. Então quando a santidade afasta a gente das pessoas, isso não é santidade. Não é santidade. É por isso que Jesus, quando Ele caminhou entre nós, humanamente, como um homem, Ele estava junto das pessoas que eram mais desprovidas de santidade. Porque a santidade é um negócio que Deus dá para você beneficiar os outros. E compartilhar com elas como é massa ter santidade dentro de você. Como é gostoso. E não para a gente afastar as pessoas. A santidade não nos isola. A santidade tem que nos empurrar para as pessoas. Por isso, Paulo fala em Hebreus 12. Coloca lá para nós. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. O que está ali em negrito sublinhado? Seguir a paz com todos e a santificação. Por quê? Porque a santificação, que é esse processo de transformação, em que a gente fica mais parecido com Deus, é um negócio que Deus dá para nós, para a gente poder beneficiar as pessoas. É por isso que seguir a paz e a santificação. Vive em paz com as pessoas e a santificação, porque senão você não vai revelar Deus. O que ele está falando? Crie vínculos com as pessoas. Por quê? Porque a santidade está se manifestando em você, para que você abençoe as pessoas nos vínculos que você tem. E ele falando, atentando para que ninguém se separe da graça de Deus. Santidade é um negócio que é para juntar, não é para espalhar.
E aí ele fala de Esaú, que é o cara que vendeu o direito de filho. Ele abriu mão do direito de filho. E isso é pecado. O que é pecado, gente? O que é pecado? Pecado é quando eu quero ser feliz sozinho. Pecado é quando eu quero ser feliz sozinho. Porque pecado é alegria incompleta. Todo mundo foi feito para ser feliz. Deus fez o homem a partir de uma explosão de alegria. Por que Deus deu humor para nós, gente? É que Ele odeia a gente, então vou fazer você dar risada que eu te odeio. É família Adams, né? Tá ligado, família Adams? Que eles falam o contrário. Ai, eu odeio você, minha esposa. Ai, eu te odeio também. Ai, você fede e tal. Família Adams é assim, cara, nós não somos família Adams. Deus não é como que é o bigodão lá, o cara da família Adams lá? O Gomes. Deus não é o Gomes. Eu amo tanto você, eu vou xingar você e vou acabar com você, porque eu amo você e aí eu, né? Na verdade eu te odeio. Deus não é o Gomes. Então Ele fez a gente para a gente curtir, para a gente ser feliz, para a vida ser massa, para ser gostoso. Qual que é o problema? O pecado é quando a gente quer ser feliz sozinho. É alegria incompleta. A gente não foi feito para ser feliz sozinho. É legítimo você buscar felicidade na sua vida. É legítimo você buscar alegria na sua vida. É legítimo você falar assim, eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ser feliz, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter emprego, eu quero ter uma carreira. Isso tudo é legítimo. Isso tudo é legítimo. Isso tudo, gente, é um negócio que já estava no coração de Deus antes de estar dentro de você. O problema é quando você quer tanto esse negócio que você prefere andar sozinho para poder ter esse negócio. Quando você prefere estar longe de Deus e ter esse negócio do que estar perto de Deus e esperar mais um pouco. Então isso aqui é o pecado. É quando a gente fala, eu abro mão de estar junto com você para fazer o que eu quero, para poder ser feliz. A loucura disso é que não dá para ser feliz longe dele, porque ele é a explosão de alegria infinita. Então é por isso que Deus fala assim, meu filho, abre mão desse negócio, esse negócio não vai dar certo. Por quê? Porque não é assim que eu te fiz para você ser feliz. Essa semana eu preguei, a gente teve aqui o culto de formatura da Camila, formou em medicina. E aí na pregação eu falei sobre isso, eu falei, Deus fez a Camila para ser médica. E ela vai ser feliz se ela for médica. E a Camila foi feita para responder a pergunta, como Jesus seria se ao invés de ser carpinteiro ele fosse médico? A Camila é para ser resposta disso. Deus fez ela para ela se satisfazer e viver feliz com a vocação que Ele deu para ela. Tem sonhos no seu coração que são de Deus, você só tem que entender uma coisa. No momento em que isso se torna uma coisa tão importante que você prefere dar um time na sua relação com Ele, e isso te afasta das pessoas, isso é pecado. É porque é alegria solitária, e a alegria solitária não é alegria completa. A gente não foi feito para ser alegre sozinho, e é por isso que Deus é família, e Ele nos fez. E aí a gente tem que entender que Jesus vem e morre por nós. Para quê, gente? Para a gente poder ser família, né? A gente se chama de irmão, né? Não é verdade? Fala, oi irmão. Vira para o lado e fala assim, oi irmão. Gente, presta atenção. O propósito de Deus é o mesmo, desde antes dele criar todas as coisas. É que a gente saiba viver como família. Deus não morreu para você ter um ministério bom. Deus morreu para você aprender a ser filho e ter uma família. Por lixo o seu ministério, se você não souber ser filho. Ele não morreu por pregadores, ele morreu por filhos. Antes do mundo ser criado, na eternidade, Deus não era pregador, Ele não era profeta, Ele não era curandeiro, não fazia milagre. Ele só era família. E esse é o propósito principal de Deus, família. É ser família. É ser família. É ser família. Filipenses fala disso. Passa lá para nós, Data Show. Completai a minha alegria,
de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Por quê? Primeira expressão, para completar a alegria. Se você é feliz sozinho, você pode conquistar todos os seus sonhos. Não vai ser alegria completa. 1 João, capítulo 1. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja... O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Se você não está familiarizado, a palavra comunhão significa uma ligação íntima, onde o que existe dentro de você é comum àquilo que existe dentro de mim. Para que sejamos comuns. Igualmente mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Para que João escreve isso? Para que a alegria seja completa. Sem unidade, a igreja vai ter alegria incompleta. Se a sua família não for unida, você pode ser o melhor profissional da sua casa. Você vai ser incompleto. E você vai fazer tudo aquilo que a gente falou hoje de manhã. Você vai ser viciado em problema alheio para tentar fazer com que as pessoas te tratem como família. Porque existe uma insatisfação dentro da sua. Então você se envolve com um problema alheio. Gente viciada em problema. Codependência. O que é codependência? É gente viciada em problema. Eu gosto de resolver problema dos outros. Sou viciado em problema dos outros. Quando é que está aqui? A inclinação, parece que tem um imã. O cara... Sinto o cheiro. Alguém tem pecado aqui. Alguém está tendo briga em algum casamento aqui, anteninha. Por quê? Porque não gosta de paz, porque não consegue viver em paz. Porque família não é um lugar de paz. Então está acostumado sempre com problema, é viciado em problema. Eu preciso resolver problema de alguém. Porque não sabe o gosto de família, o gosto de viver em paz, de viver com tudo bem. É por isso, né? Porque a gente não foi feito para se alegrar sozinho. Porque a alegria solitária, ela é incompleta e ela é pecaminosa. É por isso que você tem que parar de se masturbar. Porque é a alegria incompleta. Porque é a alegria solitária. Amém? Amém. Nossa, pastor, não acredito que você falou de masturbação. Olha, meu filho. Vamos continuar aqui, a pregação é melhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12. Para a gente encerrar. Quem criou o sexo foi Deus. Foi o primeiro mandamento que Deus deu lá em Gênesis. Deus criou, foi lá, tirou a mulher de dentro do homem e falou assim, cresçam e multipliquem-se. O primeiro mandamento de Deus não foi, me amem. O primeiro mandamento de Deus não foi, ame o próximo. O primeiro mandamento de Deus é, façam sexo. Foi o primeiro mandamento, está lá na Bíblia, desde o começo. Os judeus, eles têm uma grande estima por esse primeiro mandamento. Porque o sexo é para ser a celebração da união entre duas pessoas. O sexo é a celebração, é por isso que ele é, como que eu posso dizer? É a cereja do bolo. É por isso que depois de toda aquela festa, né? Quando é crente, né? Fala assim, é hoje? Né? E tem uns caras, né? Os adolescentes falam assim, nossa, quando for eu não vou nem ficar na festa. Nós vamos logo, não vou nem tirar foto. Porque o sexo, ele é a cerejinha do bolo. Só que a gente tem que entender isso, né? Por que Deus criou o sexo? Não foi o capeta que criou o sexo, foi Deus que criou o sexo. Por que Deus criou o sexo? Para a nossa alegria. Para o nosso prazer. Para a nossa alegria, para o nosso prazer, certo? Não, lembra, Deus não é o Gomes assim, eu criei o sexo porque eu odeio vocês. E aí eu criei o sexo para vocês sofrerem muito. Só que aí o que acontece? O pecado é quando a gente deturpa. E aí você vai ter tudo que sai fora daquilo que Deus criou vai machucar.
A gente sabe disso. Relação sexual fora do casamento, né? O que a Bíblia pode chamar de fornicação. A gente pode falar assim, eu faço o que eu quiser, o meu corpo é meu e tal, né? Mais do que nunca, né? O corpo é meu, o corpo é minhas regras e tal. Olha, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que tem dia que bate em você um sentimento de que você deixou pedaço seu por aí, por onde você passou. Que você deixou pessoas entrarem em você, na sua intimidade, não só no seu corpo, mas dentro da sua alma. Inclusive porque a Bíblia fala que existe uma ligação espiritual quando a relação sexual acontece. Você deixou pessoas se conectarem com você. E hoje você nem lembra o nome. Você nem sabe direito onde é que está. E você entregou parte de você. Por quê? Porque naquele momento, na verdade, você estava pensando o que você queria. Você não estava pensando naquilo que era o melhor para todos. Você não estava pensando naquilo que ia ser massa para estar perto de Deus, né? Porque o sexo no casamento, gente, é um negócio de Deus. O apóstolo Paulo fala assim, nenhuma mulher priva o seu marido do corpo. E nem o marido priva essa mulher, vocês têm que transar. É engraçado lembrar que os puritanos, teve um caso lá na Inglaterra, no século XVIII, eu acho, que teve um pastor que excomungou um cara da igreja. Porque a esposa falou que estava 2 anos sem procurar ela. Ele falou assim, cara, você está em pecado. Excomungou o cara da igreja. Ele falou, você está em pecado. A Bíblia fala que você tem que dar prazer para sua esposa. Por quê? Porque foi Deus que criou. E quando a gente torna o sexo a finalidade, o objetivo final da nossa alegria, a gente esquece que a fonte de alegria é Ele e que a alegria completa é em comunidade. E o sexo é uma celebração, porque você encontrou alguém que vai ser um com você para sempre. Que massa! Você encontrou alguém que você vai dividir a sua mente, você vai dividir o seu corpo, você vai dividir os seus sentimentos, essa pessoa te escuta. Você está namorando ainda? Essa pessoa te escuta. Essa pessoa caminha com você. Ela pode não gostar de tudo que você faz, mas ela caminha com você, ela te serve, ela te faz mais santo, te ajuda a amar mais Jesus, leva o fardo junto com você. Meu pastor sempre falou isso. Namoro é muito simples. Um tem que fazer o outro mais santo. Se não está acontecendo, isso aí está errado. Não serve. Um tem que fazer o outro ser mais santo. Um tem que estimular o outro a conhecer mais de Deus, a aumentar a fé. Tem que estar junto lá na hora da dificuldade, para chorar junto, para orar junto, para clamar junto, para jejuar junto. Senão, não está dando certo, porque namoro, casamento não é ação social. Coitado. Coitada. Eu gosto, né? As mulheres têm uma tendência maior pelo instinto materno, né? Então, se a gente pensa nisso, qual que é o propósito de Deus em criar a gente? Tudo fica muito mais claro para nós. Por que existe limite? Por que existe isso aqui é pecado, isso aqui não faz, isso aqui você deixa? Porque quando você passa dessa linha, você entra no campo da alegria solitária, que é uma alegria incompleta. É uma alegria que corta os vínculos. Então pare de se masturbar. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 4. Como que a gente faz para entrar no processo de se tornar família? Como que a gente entra no processo de se tornar família para resgatar a imagem de Deus em nós? Como que esse processo funciona? Para eu aprender a ser filho, aprender a ser família. Verso 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A resposta é disciplina. Você quer aprender a ser família? Disciplina. Você tem que entrar no prumo. Você tem que... Sabe, gente, ninguém é obrigado a estar aqui na igreja. E tem gente que vem, fica um tempo e depois vai embora mesmo. Ninguém é obrigado a estar aqui. E a gente não consegue controlar ninguém. E mesmo depois, se você estiver aqui ou estiver em outro lugar, a gente pode resistir à disciplina de Deus. Só que isso não faz com que a gente encontre essa cachoeira de prazer para a qual Deus nos fez. Porque se você olha no versículo 10, ele fala assim:
Todos os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Para quê? Para sermos participantes da sua santidade. Quando a gente recebe Deus aprumando a nossa vida, Deus nos confrontando, Deus nos chacoalhando, Deus mexendo com a gente, Deus está nos encaminhando para a gente ser participante da santidade. E a santidade é que faz a gente experimentar essa união prazerosa e gostosa. Então como que a gente faz para virar família? Para ser participante da santidade, para aprender a ser filho, para aprender a ser marido, para aprender a ser esposa, para aprender a ser irmão. A gente precisa aceitar a disciplina. E a disciplina, gente, é um negócio muito maior do que o líder de ministério ou o pastor falou. Você tem que fazer isso, meu filho. É muito maior do que isso. Porque a disciplina, ela envolve um estado de disposição sua diante de Deus para ser conduzido por Ele. Porque você pode enganar todo mundo que está aqui. Você pode enganar eu, você pode enganar todo mundo. E você não está com o coração disposto para realmente aprender, se submeter, ser disciplinado pelo Senhor. Conheci uma moça alguns tempos atrás, que ela foi casada com uma outra mulher. E viveu anos na homossexualidade. E quando eu conheci essa moça, ela falou assim: eu nunca conheci um ministério de ajuda na área da sexualidade. Nunca li livro nenhum, nunca ouvi pregação nenhuma. Tudo aquilo que a gente sabe, que a gente faz aqui, para orientar pessoas que estão buscando abandonar a homossexualidade, né? A gente não quer forçar ninguém a nada, mas gente chega para nós para falar assim: me ajuda, não estou feliz sendo assim, eu quero ajuda para deixar. Aí a gente, beleza, vamos ajudar, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Ela falou: eu nunca encontrei ninguém que ajudasse. Falou: mas Deus me ensinou tudo o que eu tinha que fazer. E está num processo, até chegou a se apaixonar por um cara, namorar o cara, e aí Deus falou assim: não está na hora ainda, tesoura. Ela cortou o relacionamento e falou: Deus, eu quero o que o Senhor quer. Se submeteu à disciplina de Deus, para quê? Para aprender a ser filha. Para poder viver a essência dessa explosão de alegria. Essa união que gera prazer em nós. Você foi feito para ser feliz. Amém? Mas sozinho não. Sozinho a alegria não é completa. E o caminho disso é sujeitar a disciplina. Senhor, me ajuda de novo. Me ajuda a ser filho. Resgata para mim, Senhor. Resgata para mim, Senhor. Me inclui, gera santidade em mim, me santifica. Olha o que o versículo fala, versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Por isso, você que está desanimado porque foi disciplinado por Deus ou disciplinado por uma liderança, por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Façam caminhos retos para os pés, para que não se extravie quem está manco, antes seja curado. Você está aí, andando assim, arrastando, batendo o pé, com as mãos cansadas, firma o pulso, porque Deus tem algo para fazer na sua vida. É por isso que você foi disciplinado. Ele está cuidando de você. Ele está restaurando você. Você pode falar assim: poxa, essa área da minha vida eu acho que não tem jeito. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. A gente precisa redescobrir um prazer que não é solitário, em todas as áreas da nossa vida. Desde a área sexual até a área financeira. A gente precisa redescobrir o prazer disso, da pureza, da santidade. O prazer de um relacionamento puro. O prazer de, cara, eu vou esperar até casar com você na real, para não ter medo de nada, para a gente poder firmar essa aliança para valer, e a gente celebrar que a gente decidiu ficar para sempre junto, e eu não vou deixar você e você não vai me deixar. E a gente vai viver em santidade. Porque a gente ainda não se entregou de verdade. Eu quero direito, mas não quero o compromisso, né? Eu não quero casar, mas assim, dá um pedaço seu para mim. Eu não quero assumir você, mas dá um pedaço seu para mim. A gente precisa redescobrir o prazer em comunidade, a alegria em comunidade. A gente foi feito para ser feliz junto, gente, para ser igreja, para ser família. Por isso, o primeiro lugar que eu acredito em que a sua conversão vai afetar é a sua casa. É a sua família. É o seu relacionamento com seus pais, é o seu relacionamento com seus irmãos, o seu relacionamento com seus filhos. É a sua casa. Por quê? Porque o projeto de Deus é família.
Deus é família. E Ele chama a gente para ser família. Para a gente ser feliz junto, gente. Amém. Quero orar por você. Essa palavra está no meu coração desde umas 2, 3 semanas atrás. Quando eu fui visitar minha avó, lá em Mandaguari, no norte do Paraná, com os meus pais e meu irmão. E eu estava muito cansado, muito abatido. Mas daquele jeito, sabe? Pensando assim, cara, tá bombando as coisas na minha vida. A igreja, o púlpito, tá tudo gostoso, tá tudo massa. Tá tudo legal, tudo bom. Mas eu tô cansado. E aí eu fui para lá ficar relax, comer comida da minha avó, dar risada com meu irmão, encontrar amigos. E aí Jesus falou comigo, ele falou assim, filho, você precisa redescobrir o prazer de família, coisa simples. Eu não morri por você para você ser pastor, eu morri por você para você ser filho. A gente confunde ministério com família, gente. Ministério é uma coisa que vai fluir de nós quando a gente aprender a ser família. Por isso Paulo fala assim, se você quer ser presbítero, você quer ser diácono, primeiro você cuida da sua casa. Porque como é que você vai servir no ministério se você não cuida de casa? Ministério tem que fluir de quem a gente é dentro de casa, de família. Então eu queria propor para você que Jesus está querendo mexer com você e reestruturar a sua família. E te ensinar a ser muito feliz. Muito, porque foi por isso que Ele te criou. Mas é de um jeito diferente, não de um jeito sozinho. E eu quero orar por você, se coloca de pé. Sabe, gente, disciplina não é só ter alguém que manda na parada. E aí chega lá e põe as regras para você e fala assim, você tem que fazer isso e isso, chega esse horário e tal, e não sei o quê. Disciplina não é isso só. Disciplina é, meu irmão, me ajuda a ser mais santo, por favor. Você pode me disciplinar também, você pode me corrigir, você pode me ajudar. Disciplina é um negócio para a gente viver em comunidade. Como começar a plantar essa igreja não foi uma coisa que eu fiz com um outro pastor, né? Mas eu comecei a igreja com 20 anos. Muitas vezes eu senti falta de alguém para dizer o que eu tinha que fazer. Muitas vezes eu senti falta de alguém para dizer. E eu falava, Deus, eu queria que alguém me falasse o que eu tenho que fazer diante dessas situações. Eu queria um pastor mais velho. Eu queria alguém que entendesse mais. E não apareceu. E eu entendi que Jesus queria me disciplinar através das pessoas, dos meus irmãos. Ele estava me ensinando a ser irmão. A ouvir as pessoas falarem comigo. E graças a Deus por vocês. Porque eu não teria chegado onde eu cheguei hoje com Jesus. Nem como pastor, nem em lugar nenhum. Se não fosse vocês, igreja. Se vocês não tivessem comprometidos em me ajudar a me enxergar nos meus pontos cegos, naquilo que eu não consigo ver em mim. Então, gente, obrigado. Eu quero dizer para vocês, ser pastor não é uma coisa que eu faço sozinho. Se não fosse vocês, eu não seria o pastor que eu sou. Como eu preciso de vocês. Ser pastor não me dá o direito de me excluir da família. Eu sou pastor, não sou irmão de ninguém aqui. É vocês que me ajudam a ser pastor. São vocês meus irmãos. É quando acaba a pregação eu pergunto para alguém, e aí, o que vocês acharam da pregação? É quando eu escuto o Lucas, o que você achou? Pastor, eu acho isso. É quando hoje fui almoçar na casa dos meus pais, mãe, o que você achou da pregação de hoje de manhã? Ela, eu acho que está ficando parecido de um jeito que você pregava antigamente, só que é assim, assim. Eu falei, como é que é? E aí a gente vai conversando e ouvindo, sabe? E aí alguém fala assim, pastor, você tem que pregar menos, ou você tem que fazer isso, ou tem que ser daquele jeito. Eu falo, obrigado família, obrigado irmãos, não seria nada sem vocês. Eu não faço ministério sozinho.
porque o meu chamado é para ser filho, é para ser irmão de vocês. E é tão massa ter família, sabe? Porque a família não tem fantasias a nosso respeito. Quem não conhece a gente fala assim, nossa, pessoa fabulosa. Aí você chega em casa, a família fala assim, vai trocar a areia da Madalena, que está fedendo aqui, está 3 dias aquele cocô daquele gato. Aí você fala, obrigado, Senhor. Por quê? Porque ninguém aqui está iludido a respeito de quem eu sou. Isso é família. Pastor, tem que lavar a louça, hoje a louça é sua. Eu preciso disso, a gente foi feito para dar certo nisso. Amém? Oh, gente do céu. E a gente está se encontrando ainda, né, na dinâmica de igreja. Eu entendo isso. Eu entendo que a gente ainda está se encontrando aqui dentro. E cada um está achando o seu espaço dentro desse corpo. Por quê? Porque a República foi plantada por jovem solteiro. E uma igreja de jovem solteiro não é uma igreja para casado. O casado não acompanha o pique do jovem solteiro. Porque o jovem solteiro, ele tem tempo para fazer tudo o tempo inteiro. Ele faz reunião de oração toda noite, vigília, e no outro dia ele vai andar de skate ainda. Estava vendo o skate aí do Bruno largado, né? Eu falei, nossa, velho, os caras tão velho. Faz sei lá quanto tempo, anos que não se sai para andar de skate mais. Agora eu trabalho na Renault e pá, faculdade, quero casar. E aí o que a gente faz? A gente vai reencontrando nosso lugar na família. Eu não sou mais o mesmo. Então a República, quem que fez a República? Não fui eu, fomos nós. Quem que fez a República ser o que ela é hoje? Não fui eu. Porque andorinha sozinha não faz verão. Foi nós que fizemos. Nós que fizemos. E como membros da família, coisas vão mudando e a gente vai se relocando e entendendo qual que é o nosso espaço aqui. Porque a gente é família. Amém. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor é essa cachoeira, Senhor, de alegria. É santidade, é esse negócio... Ah, Deus. E o Senhor decidiu nos criar para compartilhar isso aí. Para que a gente pudesse experimentar o prazer de ser família, de estar unido. E eu te agradeço, Pai. E eu quero orar por pessoas aqui que têm dado pouca atenção à santidade das suas vidas. Porque o sentimento de solidão, ele acompanha a gente que não vive em santidade. E Deus, eu quero pedir por isso, que o Senhor sonde as áreas da nossa vida, que precisam de correção. Áreas da nossa vida que precisam ser confrontadas e que a santidade precisa ser aplicada, Senhor. Para a gente parar de ser feliz sozinho, de querer ser feliz sozinho. E eu quero orar, Senhor, desde a sexualidade. Eu quero orar em nome de Jesus, que o Senhor livre, Deus. Qualquer pessoa aqui, Deus, que tem o hábito, Deus, de assistir pornografia, o hábito, Deus, de se masturbar, o hábito, Senhor, de viver uma vida imoral. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Eu quero orar pelos casados aqui, Jesus. Eu quero orar pelos casamentos onde existe pouca comunicação e compreensão na vida sexual do casal. Onde um tem vergonha do outro, a comunicação é ruim, não existe transparência de verdade e não existe alegria completa. Um só é feliz, o outro não é. Eu quero orar, Deus, por casais que não têm tido coragem de falar a verdade pro seu parceiro, para sua parceira. Eles estão com medo de chatear e estão sendo infelizes. Eu quero orar por essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, o casamento é o lugar mais difícil, Senhor. E eu quero pedir transparência para os casais aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Quero pedir pelos solteiros também, Senhor. Quem é solteiro acaba tendo a maior tendência de ser feliz sozinho. Eu quero pedir ajuda, Deus. Quero pedir ajuda, Deus. Restaura famílias, papai. Restaura famílias, papai. Restaura, Jesus. Restaura, Jesus. Restaura, Jesus. Nossa relação com a nossa família, Senhor. Mesmo solteiros que vivem fora da casa dos pais. Restaura a família, Senhor.